Yokaka sango ya Lubamba, ngomba oyo ya bana mboka. Nakutana na Pambinyo, ayebisinga zonga mboka. Natunie sango ya Lubamba, alobisinga maloba oyo. Yango na zonga mboka, kusala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, ekuhuta sena mabele. Na yokaka sango ya Lubamba, imbuka ketoka esingola. Nakutana na Fernando, ayebisinga zonga mboka. Natunie sango ya Lubamba, ayebisanga maloba oyo. Yango na zonga mboka, kusala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, eko utasena mabele. Oye! Oye, rumba! Que viva África! Yeah! Sango ya Lubamba, imbuka ketoka esingola. Nakutana na Fernando, ayebisinga zonga mboka. Natuna ye sango ya Lubamba, ayebisanga maloba oyo. Yango na zonga mboka, kusala bilanga kobokolo bibwele. Avenir ya Afrika, ekuta sena mabele. Lubamba, oh yes. Lubamba, 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 lwatunge ndo, lwatunge mbanza, ambuta iya leke yaya. Lubutiki kumavata, twenda sodi na sole, twatome sensi, ntieto ya kibuila yaya. Lubamba, 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 lwatunge ndo, lwatunge mbanza, utaiya leke. Lubutuki mumavata, twenda sudi na sole, twatome sensi, teto ya kibuila yaya. Lubamba, 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 lwatunge ndo, lwatunge mbanza, utaiya leke. Aya! Ezombo dikele tunga la kikolonia ya masinga gani azombo kikulu. Aye! Ezombo dikele tunga la kikolonia ya masinga gani azombo kikulu. Ezombo dikele tunga la kikolonia ya masinga gani azombo kikulu. Aha. Ezombo dikele tunga la kikolonia ya masinga gani azombo kikulu. Lwatunge mbanza, utaiya leke yaya. Lubutuki numavata, twenda sodi na sole, twatome sensi, njeto ya kibuila yaya. Lubamba, 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 lwatunge ndo, lwatunge mbanza, utaiya leke yaya. Fernando, yeah. Ezombo dikele tunga la kikolonia ya masinga gani azombo kikulu.
somo ditele sunga la psikolonia ya masinga ngati azombo kikuyu nayo kaka sango ya lubamba kimbuka keto kae singola nakutana na Fernando ayebisinga zonga mboka natuna ye sango ya lubamba ayebisinga maloba oyo yango nazonga mboka kosala bilanga ngobokolo biwele aveni ya Afrika ekauta se na mabele Get your next big idea, Grammarly's tone suggestions can help pitch it. Kiambote kieno kwa yena wonsono alandi ya malongi meto andinga Kongo kwa kipapa ya kimama kiambote kieno Kiambote muito obrigado ngizi lombote kwa papa Kamalandwa e com a papa Josimare. Só estou a introduzir, eu vou falar em português, porque eu não conheço até que ponto o vosso Kikongo, né? Ngizilombote, como Longimeto, Mandinga, a Kikongo. E papa e Kamalandwa, ze vove Kikongo, longo casole longo cá. Eu não falo nem um pouquinho, né? Entendo um pouquinho só, mas não falo. E papa Josimare, ngaze vove Kikongo, longo caso tá longo cá. Infelizmente também não. Também não. Muito bem, assim eu fico feliz, pelo menos, e o desafio está vencido, né? Todos que estavam aqui nesse grupo não falavam Kikongo. Então, muito obrigado. As nossas aulas de Kikongo, devido à vossa presença mesmo, vamos voltar no princípio. E já enviei as matérias lá no grupo do WhatsApp. Podem prestar atenção para vocês acompanharem. Então, eu vou falar no Kikongo nesses outros que já entendem um pouco, vou trazendo em português. Língua bem-vinda, Kiambote Kiago. Kiambote Kiago, Papa Gonçalves. E Papa Ngoma, Kiambote Kiago. Kiambote Kiago, Tata Gonçalves. E Papa Agostinho, Kiambote Kiago. Papa Agostinho, Kiambote. Kiambote Keno, Tata Gonçalves. E Papa Makuntima e Mama Joana, Kiambote Kiago. Kiambote Kiago, Tata Gonçalves. E Papa Makuntima, lá de Lagadi e Nengua Joana, domingo tu tole com vimba, aquele vavago, uau, e tu Kiambote Ine. Mono ya vovó? Ou nem? Quem está de uvula? Ah, mono.
Benituani yambote ina. Tamaka sobele. Pronto. Mano Kamalandua e Mano Josimar, nós temos o objetivo principal das nossas aulas de Kikongo no sentido de promovermos a nossa identidade, não importa ser o sul, o norte, e este ou oeste, estamos ligados no sentido de termos noção de alguma coisa. O Mano Panzo que esteve aí a falar, este é o promotor dessas nossas aulas de Kikongo. Então, estamos aqui para aprender. Temos o grupo do WhatsApp, pode fazer pergunta de pronúncia, fazer áudio. Eu estou disponível 24/24. E as nossas aulas de Kikongo. Então, hoje, podem fechar o microfone, só vai falando quando tiveres a oportunidade de falar. Esteja mesmo aberto para fazer todas as perguntas, porque eu gosto de muitas questões. Prestem atenção na nossa... peguem as vossas lapiseiras para os que nos acompanham, para o Mano Josimar, Mano Kamalandua. O alfabeto Kikongo, como outras línguas, tem a sua gramática. E a essência da gramática começa o alfabeto, porque é o alfabeto que irá nos guiar, juntarmos as palavras para formar uma frase. Ok. Neste contexto, o nosso Kikongo tem 20 letras, diferente do alfabeto inglês, que tem 26. Kikongo tem 20 letras. Se o alfabeto inglês tem 26 letras, quais são as letras, as 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo? Ok. Prestem atenção, vamos apontando, porque vamos formar as frases. Estamos a começar. As 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são C, a letra C, a letra G, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Vou repetir. O alfabeto inglês tem 26 letras, mas o nosso rico Kikongo só tem 20 letras. Se o inglês tem 26 letras, quais são as 6 letras as 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo? Vou repetir. A letra C, a letra a letra J, a letra H, a letra Q, a letra R e a letra X. Ok. Sempre que estiveres a escrever o Kikongo, estas 6 letras não devem entrar. Não colocas estas 6 letras quando estiveres a escrever o Kikongo. Ok. Até aqui. Estamos juntos, né, Mano Josimar e Mano Kamalandua? Estamos juntos, sim, estamos juntos. Muito obrigado, mano. Ok. O nosso lindo Kikongo tem as vogais simples e as vogais compostas. O nosso lindo Kikongo tem vogais simples e vogais compostas. Quais são as vogais compostas? As vogais compostas são
A, E, I, O, U. São as que, como se diz, as normais que nós conhecemos, né? Então, no Kikongo chama-se vogais compostas. A, E, I, O, U. Ok. Quais são as vogais simples? As vogais simples são W e Y. W e Y. Estamos juntos, né? Para todos que estamos a acompanhar os nossos manos. Temos as vogais compostas e as vogais simples. As vogais compostas são A, E, I, O, U. As vogais simples são W e Y. Ok. Depois vou voltar em que circunstância se usa as vogais simples e as vogais compostas. Vou regressar depois. Mas quero também dizer que no Kikongo tem as consoantes simples e as consoantes compostas. Se temos as vogais simples e as vogais compostas, também temos as consoantes compostas e as consoantes simples. Quais são as consoantes simples? As consoantes simples são B, F, V e P. São 4. B, F, V e P. Essas são as consoantes simples. Depois eu irei explicar o porquê são simples e compostas. Agora, tirando o resto de consoantes, todos são compostas. Nas consoantes, só temos as simples, o B, F, V e P. O resto de consoantes são compostas. Alguma dúvida, manos? Ou posso avançar? Pode ser que estou a falar rápido. Não, tá aí bem, irmão. Podes avançar. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Agora, manos, vamos recuar nas vogais. Meu Deus. Vamos recuar nas vogais. Em que circunstância usamos as vogais simples? Porque o estado normal de nós escrevermos, conhecemos as vogais normais, né? A, E, I, O, U. Agora, em que circunstância usamos as simples? Nós usamos as vogais simples quando estamos a formar uma frase e nos deparamos à presença de duas vogais a se seguirem. Quando duas vogais estiverem a se seguirem e uma das vogais seja U, a letra U, então este U sai, substituímos o W. Manos, estamos juntos? Estamos sim, estamos juntos, sim. Sim, senhor. Vou repetir. Nós usamos as vogais simples quando estivermos a formar uma frase e nos deparamos com duas vogais a se seguirem. E uma das vogais, se for U, então retiramos o U, substituímos o W. Um exemplo concreto, Kwanzaa. Kwanzaa. Ok?
E depois, quando estivermos a escrever e aparecerem a presença de duas vogais, e uma das vogais seja o I, a letra I, então retiramos o I, colocamos o Y. Por exemplo, Kiala. Kiala. Acredito que estamos juntos, certo? Tá, estamos sim. Pelo que eu percebi, toda frase que encontras, ou seja, que soa, que parece U, não é? Que é a consoante U, ao invés de usarmos usamos o U, vamos usar a vogal, ou seja, em vez de usarmos a consoante U, que estamos habituados em português, vamos usar o W, que é uma consoante composta. Ou seja, que é Não, uma vogal, o W uma é vogal, vogal. uma W vogal, é exatamente. Sim, Exatamente, sim. vamos usar o W. E Sim, o mesmo acontece com o I, onde ouvimos o som do I, como é o exemplo de Kiala, como disseste, em vez de usarmos a letra I, vamos usar a letra Y, correto? Correto. Ok. Também quero deixar muito bem claro. Oh, caiu o Mano Josimar, né? Problema da rede, acho que sim. Nem a Isabel quer entrar. Não, já lá Igual. adicionei. Já lá adicionei. Oh, Mano Josimar tem que sair mesmo e voltar a entrar para voltar a adicionar. Isso é um problema da tecnologia, é normal isso. Ah, ok, saiu. Agora volta a entrar, mano. 1 minuto só, vamos e conectar o outro para não ficar. Tenho a certeza que hoje teremos uma aula muito bem animada, né? Já está animada, já está a gostar. Vou ligar Já agora para o estou de Josimar volta. para. Não. Já entrou, Já entrou. Josimar. Que ambote, Josimar. Okay. Que amor pequeno. Caiei de todo ele. Então, manos, agora, em que circunstância, gostaria também de realçar um ponto muito importante. Quando estivermos a escrever uma frase, raramente, o final das frases termina com uma vogal. Atenção, vogal simples. Raramente a frase termina com uma vogal simples. Por exemplo, Ludi. Tá vendo, né? Não podes colocar Y. Quando estiveres a escrever Malau, tá vendo Malau? Papai Agostinho, que entende muito rapidamente, tem mente de elefante. Dá exemplo do que? Do Malau. Malau. Escreva Malau e depois nos diga como é que ficaria. Malau. Malau. Mano Josimar também pode exercitar. Estamos a começar. Não estamos a fugir na essência que estamos a falar, mas só que vamos entendendo já também. Mano Camalano, todos os manos, escrevem Malau, depois vamos dizer para ver se, de acordo com aquilo que eu falei, para nós colocarmos em prática. Malau. Só escrevi, Malau. Espera aqui. O Papai Agostinho errou. Mano Josimar tentou, mas errou. Só colocou uma vogal ok,
Mano Bela acertou. Mano Afonso errou. Ok, isso é muito bom. Malau, correto. Ok, Mano Agostinho também acertou. Então, manos, esse exercício que fizemos é para dar a entender, é para ver se estamos a entender ou não. Eu disse, raramente, quando estivermos a escrever, a frase terminarem com uma vogal simples. Quais são as vogais simples? W e Y. Então, ao escrevermos Malau, Malau, já sabemos a regra de que duas vogais não podem se seguir. Então, onde está o A, não pode ir o U. Colocamos o W, mas também tem uma regra de que a frase não pode terminar com uma vogal simples. Então, devemos colocar esse U que ele fizemos fugir daquela hora. Tá vendo a frase como está bonita? É isso. Até aqui, mano, uma dúvida? É só levantarem as mãos, já pode não abrir o microfone. Se tem dúvida, diz que tenho. Se não tem, faz assim. Ok. Tá bom. Então, manos, vamos passar na parte das vogais. Vamos agora nas consoantes. Em que circunstância nós usamos as consoantes simples? As consoantes simples são aquelas que, quando estivermos a formar uma frase, elas levam a letra M. As consoantes simples são aquelas, quando estivermos a formar uma frase, elas levam a letra M. Vou tirar um exemplo. Mbuta. Mbuta. Fumo. Panzo. Mvumbi. Né? Acho que as quatro já disse, né? Envolve. É? Mbuta. Envolve. Não entendi. Pode escrever no chat assim, e tiver uma assim, pode escrever o exemplo. Pois as únicas letras que levam M, ok? Mbongo, ok? Mvovi, ok? Mbasi. Sim, senhor. É isso, mano. Sempre que estivermos a escrever uma frase e a tendência é entrar M ou N, as únicas consoantes onde colocamos o M são B, F, P e V. Eu estou a passar essa informação nos manos porque a partir da manhã vamos começar já a corrigir as pessoas que já não escreveram mal. Sim, pode falar, mano, Camalando, por favor. Pode falar. Abre o microfone. Eu queria perguntar aqui a palavra Nzambe. Como é que fica Nzambe? Tendo em conta, como o mano já sabe, tendo em conta que é letra Z, então nunca poderá levar M. É N. Ah, é N, não M. Sim, é aí onde eu estou a falar. As únicas. Por isso, mano, tá vendo? E o mano pode amanhã encontrar um falante de Kikongo fluente, mas quando ele começar a escrever, vai lhe corrigir. Tá vendo? Porque o mano está aprendendo as regras. É isso. As únicas consoantes que levam M, as únicas que levam M, é B, F, P e V. O resto que estiveres para escrever é N ou não leva nada. E T, Tata Gonçalves? T não. T não entra M? Não leva M? Não leva.
Nada. Você até tem muitos livros. Os 2 livros que você anda a comprar, tem isso. O T leva N. Não, é isso que eu estou a dizer, mano. Acho que os manos estão a entender, né? O resto de letras pode levar N, pode à vontade, se mata. Mas as únicas que levam M são essas que eu disse, as 4. Acho que até aí estamos juntos, né? Ok. Então, e neste caso, este é o nosso alfabeto em Kikongo. Vamos escrever, por exemplo, os manos já estarão já em condições, quando virem alguém está a escrever Mbanza Congo com C, automaticamente vai lhe arriscar. Porque no alfabeto Kikongo a letra C não existe. Para os meus irmãos lá do Ige, temos um bairro no centro da cidade que se chama Kishikongo. Aquilo está errado. Seria assim, Kisikongo. Kisikongo. Porque a letra X não faz parte do alfabeto Kikongo. Então, manos, este é o alfabeto nosso. As regras são estas. Vamos agora partir para escrevermos. Eu vou ditando algumas frases e os manos vão escrever para depois corrigirmos, né? Vamos escrever. Nalande lau wavoata. A irmã que não estão a aparecer no vídeo, a mana Albertina e a mana Bela, por favor, escrevam, porque eu vou vos cobrar. Eu vou soletrar, já? Nalanda. 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 Elau. Na. La. Não é lá. Não é lá. É lá. Nalanda. Elau. Wavoata. Nalanda. Elau. Wavoata. Quem já terminou pode colocar a mão no ar. Ok. Manu Makuntima. E pode soltar o que escreveste? Olha, assim vou começar a ficar chateado contigo. Há pouco tempo eu disse 2 vogais, isso aqui é que eu quero encontrar esses erros, está a ver, né? É assim mesmo. Pronto, manos. Eu fui dizendo no nosso alfabeto que ao escrevermos primeiro Mano Kamalandwa na landa. No landa, o que retira o M para ficar landa, tá certo? Lau. Acertam bem. Vou repetir as vogais, porque vou repetir o que eu estava a falar. Eu acredito que quando isso entrar, eu não tenho preguiça de repetir várias vezes. Quando isso entrar e os manos memorizarem essa regra, então, a partir daí, teremos já um caminho para andar. Mana, bem-vinda. Nengua, bem-vinda. Sônica Tete. Mano Kimpa, Mano e Kimpa, escreve. Quero ver vocês todos. O Mano e João Goma já escreveu. Ok. O Mano, a Mana Bela escreveu. Mano Camalando escreveu. O Mano Josimar, por favor, escreva o que entendeste. Mana, bem-vinda, já escreveu. Depois eu vou dizer onde vocês estão a errar. Vamos.
Está a faltar. Mana Albertina, por favor, escreva. Mano Salmo. Mano Josimar, ainda não. Oh, já escreveste. Ok. Mano Albertina, ok. Sim, falta uma parte. Voata. Escreve voata, Mano Albertina. Ok. Manos. O que eu vou dizer, né? Cada um daquilo que ele escreveu vai constatar onde ele errou. Primeiro ponto, vamos. Mana, bem-vinda. Está a rir à toa por quê? Fica calmo. Eu não disse nada. Eu disse, já dei conta onde falhei. Eu disse-lhes, manos, quando estivermos... Não, a língua mesmo é difícil, não tem problema. Mas o que eu quero mesmo, quero me sentir mesmo meio orgulhoso mesmo, os manos a falarem de Congo mesmo, tá vendo? Ok, eu estava a dizer nos manos, quando estivermos a escrever uma frase, presta atenção. Sempre que nos aparecerem duas vogais juntos e uma das vogais for U, nós coloquemos lá o W. Se for I, coloquemos lá o Y. E também eu disse as consoantes que levam M. Ok? Então, os manos, por exemplo, a mana bem-vinda, que errou no voata. Tinha que pôr um W. Tá vendo? A maior parte dos manos, o mano Salmo também errou no voata. Agora, o mano Afonso errou ao colocar um M antes. Vata. Não. O mano Maguntima. O mano Josimar. Na. Tinha que ser para mesmo. Na. Ok. Na lande la ua voata. Na lande la ua voata. Manos, entenderam onde está o erro? Eu vou escrever. Na landa la u au wa wata. Na landa la u wa voata. Sabe o que significa isso? Quem, pelo menos uma frase entender. Lambda é que é? Vai, mana bem-vinda. Landa é seguir. Aqui, praticamente, o provérbio é o seguinte. Se tiveres a seguir um louco, tens que vestir. Agora, vou acrescentar a resposta. Na landa lau wa voata. Na kuvueteko. Agora escreve mais. Na kuvueteko. Na kuvueteko. Na kuvueteko. Caso não te vestires. Na kuvueteko. Ekikonga kiaku bosi kimoneka. Na kuvueteko. Na kuvueteko. Na kuvueteko. Na kuvueteko. Na kuvueteko. Ekikonga, kiaku, bosi, kimoneka. Na kuvueteko, ekikonga kiaku, bosi, kimoneka.
na kuvueteko ekikonga kiaku bosi kimoneka. Na kuvueteko não é Kikongo, Kikonga, Kiaku, Bosi, Kimoneka. Ok, ora, Manu Kimpa, e na Kuvueteko, não é Kikongo, Kikonga, Kiko, Nga. Não é Kikongo, Kiko. Kiko, Kikonga, Kiaku, Bosi, Kimoneka. O Mano Josimar só falhaste no princípio. Na cu. É mesmo cu, voe. Agora, trocaste seu nome e tens que pôr no meio. Não, mas nas calmas, vai entrar nas calmas. Eu tenho a certeza que depois vocês revisarem um pouco, vão corrigir-se pouco a pouco. Agora, mana bem-vinda, termina de traduzir o provérbio. Na lande na uavuata, na uvuete com ikonga já consegui Mônica. É mais ou menos. Esse Kikonga é que eu não sei, mas é mais ou menos se tu não te vestires, a tua Kikonga que é o Bosi Mônica. Papá, última Kikonga aí que. Olha, outra coisa também. Mano Josemar, tocaste num bom ponto. Quando estiveres a escrever o Kikongo, não existe 2 S no Kikongo. Sim. Por favor, coloquem isso em mente. A minha querida amada esposa chama-se Massala. Ela leva 2 S, erraram esse nome. É só com um S. Yeah. O Mano escreveu bem, mas só que colocaste 2 S. Então, ao escrevermos, não dupliquem o S. Isso é português, o que como não é assim. Por isso, nós do Luís temos problema de oralidade, tá vendo, né? Através do que desse. A pessoa tem que lutar muito quando está a falar português. A forma é diferente. Quando está a falar inglês, a forma é diferente. Quando está a falar Kikongo, é muita confusão. Agora, os irmãos que falam o mundo, o inglês é quase só escorregar. Ok. Mano Makuntima. Kikonga é que é? Quiser convoquer. Nudez, ok. Nudez. Ok. Nudez. Sem roupa. Mutaka lá. Ok. 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 Se não te vestires, a tua nudez aparecerá? Ok, aparecerá. Ok. Então, esse provérbio diz assim: se quiseres seguir um maluco, vista-te primeiro, porque se não te vestires, a sua nudez irá aparecer como um maluco. Estamos juntos, né? Hello. Papangoma, estás muito calmo, assim não está bom. Não estás a falar nada, qual é o É problema? porque eu desliguei o áudio. Mas, e pronto, até aqui eu gostaria de ouvir, mano, uma dúvida até aqui para nós só não descarregarmos tanta matéria, porque estamos a falar algo muito... É o princípio de uma língua, está a ver, né? Tá, isso é extremamente importante. Uma dúvida, por favor, levanta a mão, depois abre o microfone e pode falar. Sim, Mana Albertina,
O papá e Agostinho vai escrever o provérbio aí completo. Essa aqui é a missão dele, ele gosta de escrever. Vai, papai Agostinho. Manos, até aqui, manos e manas. Mana Joana, está muito calmo. Por favor, uma dúvida. Esse Kikonga tem sinônimo, né? Kikonga, ok. Kikonga, qual é o sinônimo de Kikonga? Nudez. Ok, nudez. Olha, tem sinônimo, mas a outra frase não me vem. Se conheceres, podes falar, já? Yeah. O que eu encontrei aqui é Kimpene. Kimpene, ok, sim senhor. Muito obrigado, veja. A língua assim, Kimpene é nudez. Mas a mesma palavra, só são sinônimos. São sinônimos, é a mesma coisa. Tem algumas variantes do Kikongo que usam muito Kimpene, outros Kikonga. Não, mas atenção. Kikonga, assim já está começando. Kikonga, às vezes, é ausência mesmo de muita roupa. Eu posso dizer assim, por exemplo, essas jovens, é mais jovens, aquelas jovens que metem roupas seminua. Estás a entender? Então, em vez de você usares o quê? Não podes usar conga que está canga lá. Está vendo, né? Ok. Que pele mesmo é sem roupa. Toda roupa não tem. Mas atenção, é a mesma coisa, já? Não tem diferença, mas muitas das vezes ao aplicar, eu não tenho que pegar a diferença, mas as duas significam a mesma coisa. Kipeni e Kikonga. Mana Joana, estavas para dizer alguma coisa, por favor? Mano, que não é que eu vou. Não é que eu vou? Cadê uma osso no minimosaico água, é? Mas uma osso no baguiço sirio, baguiço com uma osso, não é? Não tem dúvida. Manos, por favor, antes de eu avançar, quero estar confortável. É mesmo isso. Tá vendo? A língua portuguesa também, às vezes, fala à toa. Não me perdoam. Manos, até aqui, onde estamos na nossa aula, estamos seguros? Mas ótimo, quando estou na... Ah, ok. O Mano Camalando disse está tudo bem. Mano Josimário, está tudo ok? Olha minha folha. Mana Albertina, que está só com o áudio. Está tudo bem, né? Mano Agostinho, voltaste a errar quando escreveste novamente voete. Não com voete, com voe. Colocaste novamente o U. Eu quero que nós, a partir de hoje, temos a liberdade de corrigir o que escreve mal o Kikongo, tá vendo? Até nomes mal escritos. É para fazer diferença que, independentemente deste fluente de Kikongo a falar, não está a falar corretamente, porque o mano está a assistir a aula do Kikongo. Tá vendo? Mano Agostinho, fala. Ok. Vou recapitular mais uma vez. Como a nossa aula só temos duração de 1 hora, né? E nos faltam 10 minutos. É 10? Ok, nos faltam 10 minutos. Vou recapitular, né? E depois vou ditar uns 2 provérbios para ficarem conosco. E porque também não podemos entornar muitas matérias, né? Mana, bem-vinda. E nem uma bem-vinda. Hello, Papa Gonçalves.
Muzola o tá moendo o malongo mauno. Malongo mauno, vi, sabe, lá, como é que eu digo? Nem sei o que dizer. Tá fácil. Muito fácil. Papangoma, você tem muito livro, lê muito. Eu tá moendo malongo mauno. Malongo mauno meta kwenda mbote mpila mbote. Ah, igual, muna pila mbote, igual. E papa maguntima, eu tá moendo igual malongo mauno. Malongo mauno, yambote meta kwenda. Cariambuco. Então, mano, vou recapitular o que nós já aprendemos. Nós aprendemos o alfabeto em Kikongo, e na qual nós falamos que o nosso alfabeto em Kikongo tem 20 letras, na qual temos as vogais vogais compostas e vogais simples. As vogais compostas são A, E, I, O, U. As vogais simples são W e Y. Ok. Depois também aprendemos em que sempre que estivermos a escrever uma frase e tivermos a presença de duas vogais seguidas, então uma vogal tem que sair. Caso seja a letra U, esta letra U é removida, colocamos o W. É isso. Se essa vogal for I, retiramos o I, colocamos o Y. Depois também aprendemos, quando estivermos a escrever, raramente as vogais simples ficam no término de uma frase. Raramente. Por exemplo, meu filho, Kundakami. O que como seria? O nome dele não termina com Y, nem com I mesmo. Também tiramos exemplo de Ludi. Eu costumo ver esse nome, a maior parte das pessoas que tem, e termina com Y. Não, é com I mesmo. O Y usa-se no meio das palavras, da frase. No meio da frase. Muitas das vezes ele serve para substituir uma vogal que seja U ou Y. U ou I. É tipo um verbo auxiliar, né? Tá vendo, manos? Ok. E depois também aprendemos que temos as consoantes simples e as consoantes compostas. As consoantes simples são B, F, P e V. E também aprendemos as 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo. As 6 letras que não fazem parte do alfabeto Kikongo são C, J, H, Q, R e X. Todos aqueles nomes que estão escritos, nomes em Kikongo, porque Kiala escreve-se com Q, está errado. Se tiverem a oportunidade de corrigir, podem. Aquela escrita, por exemplo, Mbanza Congo com C, está errado. Porque no alfabeto Kikongo não tem a letra C. O nosso bairro lá no Iji, que chamam Kishikongo, está errado. Na verdade, é Kisikongo. Kisikongo. Esse Kiala, assim, tem 2 erros, 3 erros, bem grave. Ok. Então, manos, sobre a minha recapitulação, quem tem uma dúvida, por favor, possa colocar e... Porque só estamos a falar português. Por favor, fiz a recapitulação. Se uma coisa escapou, os manos, por favor, perguntem para que a gente esteja no mesmo pé de igualdade.
Tata Gonçalves, Mano, será que no Kikongo, quando, por exemplo, hoje na aula passada tivemos... sempre que nós tivemos repetição, né? Tata Gonçalves escreve um vutuquilo. Mvutukilo Amalongi. É repetição das aulas. Repetição das aulas. Sim, mas agora só assim, por exemplo, tiver a dizer revolta ou volta no Kikongo, como que fica então? Volta. Vutuka. Vutuka. Tipo assim, no meu regresso, no Kikongo, É Mvutukame. No meu regresso, Mvutukame. Mvutukame. Mvutuka. Eu estou a dizer ame, senão ficaria. Vou falar rápido. Mvutuka yame. Tá vendo? Mvutuka yame, o meu regresso. Assim, se eu pretender dizer, olha, eu irei resolver esse problema quando eu regressar. Tá vendo, né? Então, me ligaste. Papa Gonçalves. E mogo que é tudo aqui, eu posso lhe dizer assim. Não vou tocar, você tu voando, para se for com a na mão. Quando eu regressar, iremos sentar para resolver esse assunto. Ok, Papa Agostinho, well done. Mumvutuka ame ou mumvutuka yame. Pode ser assim. Well done. Não tem problema. mas tá pensando, e se nós dizer assim, no vutuquilo, como com lu vutuco. Luvutuku. Também não está errado. Agora, Luvutuquilu, estás a ver? É como se fosse também o inglês. Exemplo, vocês como aprendem também inglês. Eu gosto de tirar exemplo de inglês, porque o inglês eu aprendi as regras, né? Porque como o português só falo. Então, não gosto muito de entrar em pormenores. Estás a ver quando estás a formar uma frase e o quê? Em inglês, principalmente os casos possessive case. Fala, bora, papai Agostinho, fala. Áudio. Lutuquilu ou lutucu. Além de ser o renascimento, também pode ser considerado o regresso. Não, agora, não. Recapitulação, reinicialização. Não, Lutucu é que Lutucu é renascimento. Agora, Luvutucu, Luvutucu é regresso. Luvutucu, regresso. Mas Tata Gonçalves. Então, eu acho que no Luvutuco, que é renascimento. Agora, quando se diz Luvutuquilo? O nascimento. Luvutuquilo, o nascimento. Por exemplo, se eu disser assim, né? Eu até posso pegar o que é a Bíblia, quando falamos, olha, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Você vai ouvir ela pronunciar isso assim. Luutucu, tá vendo, né? Luutucu é o nascimento. Mas agora, o quilo, cada vez que tem quilo, é sempre ré. Mano. Cada vez que tem quilo, luvutuquilo, tudo é aceito em renascimento, repetição. Renascimento. Luutuquilo é renascimento. Luutucu é nascimento. Luutuquilo é renascimento. Então, tudo que tem quilo é sempre uma coisa que se repete? Não, nem sempre. Assim, senão estarei a cometer. Não estou a falar always, senão. Tenta dar um exemplo com uma nova palavra onde entra o quilo. Quilo que na quiau. Se eu tenho um sono aqui, como é comum? É tudo. Quilo que na quiau. Então aqui. Mas tulo não é sono também? Sim. Tulu. E quilo?
Turu. Kilu mira que é sono. É sinônimo, então? Sim. Ok. Oh, Mano Kamalandwa é... até consegui já encontrar o teu nome. O teu nome tá... que começa já a corrigir, tá vendo, né? Kamalandwa. Oh, ele está desativado, oh my goodness. Sai e volta a entrar, e Mano Kamalandwa, para terminarmos já. Nesse caso, Kamalanda é com capa. Sim, ele escreveu bem. Kamalangwa. Yeah, ele vai voltar a entrar. Papangoma, vai mesmo, eu não gosto de te deixar com dúvida. Pergunta mais. Ou no caca yuvu mole, yuvu yole e aquele que é. Não, e aquele que é, não, aquele que é. Aquele que é. É um passado muito longe, já, tá vendo, né? O problema do Kikongo. Eu estou a recuar sempre. É porque quando nós encaixarmos, colocar as palavras no seu devido lugar, né? Aí mesmo vocês estão já mesmo no quê? Em cima do Kikongo. Oh, o Mano Kamalandwa, entra então para não despedirmos já. Não fiz? Ai. Okay. Ele vai agora. Esse não fiz. Epa, manos, vamos assinando compromisso, vamos envidando esforço. Eu quero falar com os manos aqui. Na na próxima quinta-feira, gostaríamos de ter as aulas a partir das 20. Os manos que estão na Europa, não faz mal, né? Mais gostoso. Mano João Goma, tá fixe, né? Calhambuco, tá tudo bem. Para mim tá fixe. Mano Josimar, por favor, na quinta-feira será às 20. Mesmo estiverem no carro a conduzir ou coisa parecida, liga mesmo, não perde mais nenhuma aula, vamos avançar. Mano Kamalandwa, na próxima quinta-feira, por favor, a nossa aula será às 20, porque eu estarei viajando, então, e até aquelas horas, mas vou chegar mesmo, vamos assistir às aulas, não tem nenhum problema. Mas será às 20. Por favor, eu quero viver vocês todos na quinta-feira, para darmos continuidade, para estarmos encaixados, também para nós vermos se, porventura, alguma coisa entrou, não. O seu nome já estava a corrigir, Mano Kamalandwa. A ver como escreveram no papá. De fato, depois dessa aula, inicialmente o meu nome escrevia, quer dizer, no primeiro registro, estava com a letra K, não é? Por acidentes, desacidentes aí da vida, eu tenho registrado o meu nome com o Kamalandwa com a letra C. E parece que eu percebi que o C não se escrevia o Kamalandwa. Ao entrar na aula, pus o Kamalandwa e pus o com capa. Parece que estava a adivinhar que íamos ter uma aula do gênero. No entanto, agora percebo que mesmo até o U aí está errado, tem que ser com W. Vou corrigir isso. Não, tá bom, mano. Pronto. Para terminar nossas aulas, eu diria o seguinte, manos. Não vamos nos arrepender sobre o que nos aconteceu pela nossa triste história, né? Como é que a nossa identidade foi posto embaixo. Nós temos a oportunidade de tentarmos tentarmos levantar um pouco. Esta vossa boa vontade, porque vocês tiram o vosso tempo para ficarmos aqui nessa plataforma, podermos partilhar. Eu também, e falo o Kikongo, mas conto sempre com a ajuda do nosso querido irmão Panzo Abílio, e
também nos deixaram uma riqueza bem grande no referendo, falecido referendo João Macondekwa, que nos deixou tudo aquilo, todo aquele aparato de Kikongo, porque ele teve a oportunidade de fazer o seu doutoramento em línguas africanas. Então, nós temos matéria suficiente, também queremos passar nos outros, para as pessoas não pensarem que tipo, estamos a adivinhar, a falar as coisas, não. Tem pessoas, também gostaria de agradecer imenso o apoio que o tio Tunga Alberto tem dado. Tem muitos mais velhos aí com tanta matéria, não sabem onde eles colocarem. Então, nós os jovens, quando eles têm jovens interessados, então, quero convidar, irmãos, tragam outros jovens mais. A nossa plataforma, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Falta ainda muito, ainda vamos aprendendo para tentarmos ter uma noção das nossas línguas. Vamos. Deus continua a nos abençoar rica e poderosamente. Estamos juntos. Próxima quinta-feira e às 20 horas. Quem tiver dúvida, temos o nosso grupo do WhatsApp. Pode fazer um áudio, uma pronúncia que não entendeu. Eu estou available 24 sobre 24. Tá? E vou falar agora em Kikongo. Aqui numa farmácia. Não percebi? Não entendi. Fala, mano Agostinho. Neno outro alandieto amalongi maninga Kikongo lutoma sala kiambote e kadi luzambote munazinzo zeno e kadi wau e kina kikala kia domingo lukuiza bozi tukala ukimosika si munangunga makumole landi lavo e wawe singamieto mikala miazibuka munatangwa eyai ilanda nutoma sala kiambote Tutondele.